Olá, está começando mais um programa Crescendo em Cristo, aqui pela Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você. Eu sou o comunicador Joseph Lambre, pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, aqui em Não Me Toque, no Rio Grande do Sul. E é uma alegria ter você acompanhando o nosso programa. Hoje vamos estudar o capítulo de número 2 do Evangelho de Lucas. E você está convidado a partir de agora a pegar a sua Bíblia e juntos meditarmos na palavra do nosso Deus. As palavras do Evangelho de Lucas, no capítulo de número 2, nos retratam um dos maiores acontecimentos, que é o nascimento do Filho de Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Por isso, nós faremos a leitura do capítulo de número 2 da seguinte maneira. Primeiramente, nós vamos ler dos versículos 1 até o versículo de número 20. Depois, estaremos fazendo a leitura dos versículos 21 até o versículo de número 38. E por último, então, estaremos fazendo a leitura do versículo 39 até o versículo de número 52. Lendo as palavras do versículo de número 1, que nos dizem assim: Naquele tempo, o imperador Augusto mandou uma ordem para todos os povos do império. Todas as pessoas deviam se registrar a fim de ser feita uma contagem da população. Quando foi feito esse primeiro recenseamento, Cireno era governador da Síria. Então todos foram se registrar, cada um na sua própria cidade. Por isso José foi de Nazaré da Galiléia para a região da Judéia, a uma cidade chamada Belém, onde tinha nascido o rei Davi. José foi registrar-se lá porque era descendente de Davi. Levou consigo Maria, com quem tinha casamento contratado. Ela estava grávida, e aconteceu que, enquanto se achavam em Belém, chegou o tempo de a criança nascer. Então Maria deu à luz o seu primeiro filho. Enrolou o menino em panos e o deitou numa manjedoura, pois não havia lugar para eles na pensão. Naquela região havia pastores que estavam passando a noite nos campos, tomando conta dos rebanhos de ovelhas. Então um anjo do Senhor apareceu e a luz gloriosa do Senhor brilhou por cima dos pastores. Eles ficaram com muito medo, mas o anjo disse: Não tenham medo. Estou aqui a fim de trazer uma boa notícia para vocês, e ela será motivo de grande alegria também para todo o povo. Hoje mesmo, na cidade de Davi, nasceu o Salvador de vocês, o Messias, o Senhor. Esta será a prova. Vocês encontrarão uma criancinha enrolada em panos e deitada numa manjedoura. No mesmo instante apareceu junto com o anjo uma multidão de outros anjos, como se fosse um exército celestial. Eles cantavam hinos de louvor a Deus, dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas do céu, e paz na terra para as pessoas a quem Ele quer bem. Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: Vamos até Belém para ver o que aconteceu. Vamos ver aquilo que o Senhor nos contou. Eles foram depressa e encontraram Maria e José, e viram o menino deitado na manjedoura. Então, contaram o que os anjos tinham dito a respeito dele. Todos os que ouviram o que os pastores disseram ficaram muito admirados. Maria guardava todas essas coisas no seu coração e pensava muito nelas. Então os pastores voltaram para os campos, cantando hinos de louvor a Deus pelo que tinham ouvido e visto. E tudo tinha acontecido como o anjo havia falado. Esta é a primeira parte
do nosso texto, do texto de Lucas, no capítulo de número 2. E ali nós temos esse bonito relato do nascimento do Filho de Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Certamente a viagem da qual os pais terrenos de Jesus tiveram que fazer, José e Maria, não foi uma viagem nada fácil. Muitas dificuldades, muitos problemas, e o principal de todos, Maria estava prestes a dar à luz ao nosso Senhor, ao nosso Salvador. E diante disso, chegando na cidade, eles não encontram um local para assim se abrigarem. A cidade estava cheia, pois estavam lá para o recenseamento, uma espécie de contagem que era assim realizada. Pessoas vinham de todos os locais, e é por isso que a cidade estava cheia. Eles conseguem então um local muito humilde para passarem a noite. E ali acontece o maior de todos os acontecimentos, o nascimento do nosso Salvador. É interessante que os pastores são comunicados pelo anjo, eles recebem a notícia do nascimento do Salvador. Aqui vale a pena refletirmos um pouco. Todos nós sabemos que os meios de comunicação naquele tempo não eram iguais os meios de comunicação que nós assim temos hoje. A comunicação naquele tempo era algo bastante difícil. Dificilmente a notícia iria se espalhar com tanta pressa. Porém, nós percebemos que Deus se encarrega disso. Deus comunica aos pastores de que o Salvador do mundo havia nascido. Os pastores, eles deixam os seus afazeres, eles vão em busca para que eles possam assim enxergar o menino, o Salvador, conforme o anjo lhes havia anunciado, pois eles encontrariam um menino deitado, enrolado em faixas, em uma manjedoura. É interessante a reação dos pastores. Quando eles avistam um menino, começam a louvar a Deus o Senhor, cantam hinos de louvor, louvando a Deus e agradecendo, pois Deus de fato cumpriu aquilo que ele havia prometido. Assim nós também ainda hoje somos convidados a continuar louvando ao nosso bondoso Deus pelas coisas que ele fez e continua fazendo em nossa vida. Quando os pastores voltam para os seus afazeres, eles vão e continuam louvando para que mais e mais pessoas recebam essa notícia. Assim também eu e você somos convidados a louvarmos ao nosso Deus e falarmos dos seus feitos poderosos aqui neste mundo, aonde nós fomos colocados por Ele. Que Deus assim possa sempre de novo estar junto de nós, nos capacitando para levarmos essa boa e agradável notícia. Na sequência, nós temos os versículos de número 21 até o versículo de número 38, que nos falam a respeito do momento em que Jesus é apresentado ao templo. E ali nós temos a figura de Simeão, aquele que tem o privilégio de tomar o menino Jesus em seus braços. Por isso, no versículo 21 em diante, nós lemos as seguintes palavras. Uma semana depois, quando chegou o dia de circuncidar o menino, puseram nele o nome de Jesus, pois o anjo tinha dado esse nome ao menino antes de ele nascer. Chegou o dia de Maria e José cumprirem a cerimônia da purificação, conforme manda a lei de Moisés.
Então eles levaram a criança para Jerusalém a fim de apresentá-la ao Senhor, pois está escrito na lei do Senhor: todo o primeiro filho será separado e dedicado ao Senhor. Eles foram lá também para oferecer em sacrifício 2 rolinhas ou 2 pombinhos, como a lei do Senhor manda. Em Jerusalém morava um homem chamado Simeão. Ele era bom e piedoso e esperava a salvação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele, e o próprio Espírito lhe tinha prometido que antes de morrer, ele iria ver o Messias enviado pelo Senhor. Guiado pelo Espírito, Simeão foi ao templo. Quando os pais levaram o menino Jesus ao templo para fazer o que a lei manda, Simeão pegou o menino no colo e louvou a Deus. Ele disse: agora, Senhor, cumpriste a promessa que fizeste, e já podes deixar este teu servo partir em paz. Pois eu já vi com os meus próprios olhos a tua salvação, que preparaste na presença de todos os povos, uma luz para mostrar o teu caminho a todos os que não são judeus, e para dar glória ao teu povo de Israel. O pai e a mãe do menino ficaram admirados com o que Simeão disse a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: este menino foi escolhido por Deus tanto para a destruição como para a salvação de muita gente em Israel. Ele vai ser um sinal de Deus. Muitas pessoas falarão contra ele, e assim os pensamentos secretos delas serão conhecidos. E a tristeza, como uma espada afiada, cortará o seu coração. Maria. Havia ali também uma profetisa chamada Ana, que era viúva e muito idosa. Ela era filha de Fanuel, da tribo de Asser. 7 anos depois que ela havia casado, o seu marido morreu. Agora ela estava com 84 anos de idade. Nunca saía do pátio do templo e adorava a Deus dia e noite, jejuando e fazendo orações. Naquele momento ela chegou e começou a louvar a Deus e a falar a respeito do menino para todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Essas são as palavras onde agora nós podemos perceber a figura de Simeão. Simeão, aquele homem temente a Deus, aquele que confiava nas promessas de Deus. E este tem o privilégio de se encontrar com o Salvador Jesus. Ele se encontra no momento em que os pais de Jesus estavam o levando ao templo para assim apresentarem um menino. Era um costume, estavam fazendo aquilo que a lei assim mandava. E Simeão tem o privilégio de tomar o menino Jesus em seus braços. E assim ele diz as palavras: agora, Senhor, podes dispensar o teu servo em paz, pois os meus olhos viram a tua salvação. Nós também temos esta certeza, a mesma certeza da qual Simeão estava tendo. Deus vem ao nosso encontro em sua palavra. Ele fala a cada um de nós. Ele nos fala a respeito da salvação da qual nós recebemos já hoje, através do sacrifício de Cristo Jesus. Deus se tornou humano na pessoa de Jesus, para que ele pudesse sofrer não pelos seus pecados, porque nele não havia pecado, mas sofrer pelos nossos pecados, carregar a nossa culpa. E é por isso que Simeão, ele diz aos pais de Jesus: pois este menino será alegria para muitos, mas também
ele vai sofrer. Ele sofreu pela nossa culpa. Ele tomou sobre ele a nossa dor, aquilo que nós deveríamos ter sofrido. E este é o grande presente do qual nós recebemos de Deus. Por isso, ainda hoje nós também podemos continuar louvando e servindo ao nosso Deus. Muitas vezes somos levados a pensar que Deus é um Deus distante de nós, que Deus veio e habitou neste mundo, mas com a sua morte, sua ressurreição e a sua subida aos céus, agora ele está distante de nós. E nós sabemos que não. Esse Deus continua presente em nossa vida. E assim, nós ainda hoje temos o privilégio de estudar e meditar na sua palavra e usar esta palavra para assim levar a boa notícia da vida e da salvação. Façamos sempre de novo, como fez Simeão. Louvou a Deus pela oportunidade de poder assim com seus olhos ver a salvação do povo. Assim nós também conhecemos esta salvação e podemos falar a respeito dela. A terceira e última parte do texto, do capítulo de número 2 do Evangelho de Lucas, está registrada nos versículos 39 até o versículo de número 52, aonde, a partir do versículo 39, nós lemos as seguintes palavras. Quando terminaram de fazer tudo o que a lei do Senhor manda, José e Maria voltaram para a Galiléia, para a casa deles na cidade de Nazaré. O menino crescia e ficava forte, tinha muita sabedoria e era abençoado por Deus. Todos os anos os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus tinha 12 anos, eles foram à festa conforme o seu costume. Depois que a festa acabou, eles começaram a viagem de volta para casa. Mas Jesus tinha ficado em Jerusalém e os seus pais não sabiam disso. Eles pensavam que ele estivesse no grupo de pessoas que vinha voltando e por isso viajaram o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os parentes e amigos. Como não o encontraram, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. 3 dias depois encontraram o menino num dos pátios do templo, sentado no meio dos mestres da lei, ouvindo-os e fazendo perguntas a eles. Todos os que o ouviam estavam muito admirados com a sua inteligência e com as respostas que dava. Quando os pais viram o menino, também ficaram admirados, e a sua mãe lhe disse: Meu filho, por que foi que você fez isso conosco? O seu pai e eu estávamos muito aflitos procurando você. Jesus respondeu: Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Mas eles não entenderam o que ele disse. Então Jesus voltou com seus pais para Nazaré e continuava a ser obediente a eles, e a sua mãe guardava tudo isso no coração. Conforme crescia, Jesus ia crescendo também em sabedoria, e tanto Deus como as pessoas gostavam cada vez mais dele. Essas são as palavras finais do capítulo de número 2 do Evangelho de Lucas. Ali onde nos é apresentado novamente a ida dos pais de Jesus até Jerusalém para a festa da Páscoa. Assim como eles haviam apresentado o menino Jesus logo depois do seu nascimento, assim agora também eles voltavam, cada ano para a cidade de Jerusalém para assim festejarem a festa da Páscoa. E o texto novamente nos mostra que quando estavam
retornando para casa, depois de uma dessas festas, percebem de que o menino Jesus não estava junto deles e daqueles que viajavam. Quando eles voltam para Jerusalém, eles se deparam com Jesus ali junto dos mestres da lei, no pátio do templo, meditando e refletindo. Ficam admirados com a esperteza, com a inteligência do menino. Quando questionado pela sua mãe, Jesus então, ele responde: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Ou seja, Jesus, conforme ia crescendo, ia revelando o seu lado divino. Iria mostrar ao mundo que eles não estavam diante de um ser humano qualquer, mas eles estavam diante do verdadeiro Deus e Senhor. Nós também somos convidados a continuar louvando ao nosso Deus. E como é bom fazermos isso em todos os momentos da nossa vida, seja no templo, seja buscando a orientação de Deus junto também com os irmãos, e que nós possamos sempre de novo fazer isso, meditando nas sábias palavras do nosso Deus. Esse Deus que vem ao nosso encontro, esse Deus que habitou em Jesus, esse Deus que nos trouxe a salvação por intermédio de Jesus, aquele que veio e que continua vindo ao nosso encontro. Por isso que nós sempre de novo possamos olhar para este Jesus, não como sendo um homem qualquer, não como sendo aquele que veio, aquele que fez história, aquele que quer ser visto como alguém a ser seguido, como um líder, mas que nós possamos olhar para este Jesus, para este Senhor, como sendo o nosso Salvador, aquele que é justo e compassivo, aquele que nos trouxe a vida e a salvação, a reconciliação com Deus, o nosso Pai. Legal! Neste programa, o nosso estudo vai ficando por aqui, mas não perca a próxima edição, que irá continuar o texto de Lucas. Assista a este e a outros programas acessando www.facebook.com/Rádio da IELB ou ainda youtube.com/Rádio CPT. Você também pode baixar este episódio acessando www.radiocpt.com.br/podcast. Muito obrigado pela sua audiência e não esqueça de divulgar a programação da Rádio CPT nas suas redes sociais. Foi um prazer ter você estudando a Palavra de Deus e crescendo na fé em Cristo junto com a gente. Que a paz de Jesus esteja com você e também com a sua família. Um grande abraço e até o próximo programa.